Querido irmão, quero lhe convidar a abrir um texto muito conhecido da igreja. Com toda certeza você já ouviu vários sermões desta passagem, desta sessão, que encontra-se no capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4. Iremos ler do verso 35 ao verso 41. Esta passagem muito conhecida, esta experiência em que Jesus acalma a tempestade. Eu quero lhe dizer de pronto, desde já, que Ele continua sendo o mesmo. Ele continua acalmando tempestades, aleluia. E nós precisamos entender isso. E esse texto aqui está diante dos nossos olhos, para que possamos extrair desse texto verdades que, por certo, haverão de moldar e transformar as nossas vidas, mudando, quem sabe, a nossa perspectiva, a nossa visão, a nossa leitura de mundo. Nos diz a palavra, naquele dia, verso 35, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que morramos, que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Seja Deus glorificado por esta palavra. Amém, irmãos? Eu queria pensar nesta noite com vocês sobre como devemos enfrentar as tempestades da vida. É interessante que tem um livro muito bom, A Igreja Centrada. Este livro foi escrito por Timothy Keller, muito bem conhecido e carinhosamente conhecido como Tim Keller. E ele nos mostra, e naquele livro ele aponta para a igreja a importância de se ter uma visão concisa e direta acerca das prioridades da igreja. É interessante que em dado momento do seu livro, ele irá dizer que essa igreja que precisa entender e fazer a leitura correta das prioridades, ele vai dizer, Tim Keller, que a igreja precisa primeiramente estar centrada no Evangelho. O Evangelho é a mola motriz, a força motriz, que precisa condicionar, que precisa conduzir, que precisa direcionar, que precisa motivar, que precisa alinhar a caminhada desta igreja. Se o Evangelho é a base, por certo, nós iremos como igreja colher as consequências do Evangelho que haverá de influenciar as nossas vidas e as nossas condutas. Mas diz mais Tim Keller, em seu livro A Igreja Centrada, não apenas o Evangelho precisa ser visto de maneira clara, mas é impressionante que nós precisamos também entender como prioridade e fazer a leitura correta da cidade, dos centros urbanos, das realidades que se apresentam. O Evangelho, que vem a todos nós como graça, diz Tim Keller, também revela-nos a verdade que no mundo nós teríamos aflições, angústias, tempestades, adversidades. E é interessante como Tim Keller, em seu livro, ele irá dizer: nós precisamos fazer a leitura correta da cidade. Lembrem-se que o resumo dos mandamentos, ou dos 10 mandamentos, era amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos. E diz mais o autor Tim Keller: quando nós conseguimos fazer a leitura correta da cidade, nós iremos perceber que os grandes centros urbanos, aqui estamos inseridos numa capital, irmãos, se apresenta com tantas pessoas angustiadas e aflitas. Olha aqui para mim, querido, quem sabe hoje à noite você entrou aqui neste culto, neste templo, com o seu coração aflito, perturbado, inquieto,
angustiado. Eu quero repetir o que disse na leitura do texto, ao final dele: Deus continua trazendo tranquilidade às tempestades. Deus continua sendo o mesmo, aleluia. Fazer a leitura correta da cidade, como dizia Tim Keller, nos proporciona uma leitura extremamente assertiva. O texto que lemos, irmãos, nos mostra uma realidade de pessoas angustiadas pelas tempestades. Quero lhes dizer nesta noite que as tempestades da vida existem, elas são inevitáveis, elas acontecem. Nos grandes centros urbanos, nos pequenos centros urbanos, a vida nos mostra uma realidade de tempestades. Assim como os fenômenos da natureza acontecem com frequência, lhes digo, as tempestades da vida nos atingem. Tem um texto que é célebre ou basilar, quando nós pensamos sobre as tempestades da vida, que todas as vezes que estudo esse texto, eu sou impulsionado a fazer a leitura de que as angústias da vida, elas atingem não somente aqueles que não conhecem a Deus, mas também, irmãos, aqueles que conhecem a Deus. É aquela passagem de Mateus 7 que nos apresenta a realidade dos fundamentos. Ou seja, a tempestade de súbito, inesperadamente atinge os telhados, o vento bate com ímpeto nas paredes da casa, os rios transbordam, e naquele texto, naquele contexto, nós percebemos que a tempestade, a dificuldade que ali é apontada, ela atinge a realidade daquele que foi imprudente, mas concomitantemente o texto nos apresenta a realidade daquele que foi prudente, que edificou a casa sobre a rocha, mas não conseguiu se desvencilhar dos ventos, das chuvas, dos rios que transbordaram. O que é que o texto quer nos dizer? O diferencial é justamente o fundamento, a nossa intimidade com Deus, o nosso olhar a partir do Evangelho. Isso faz toda a diferença, irmãos. Nós passaremos por adversidades, mas note bem, quando a nossa vida está fundamentada sobre a rocha, em Cristo, nós somos mais do que vencedores, aleluia. As tempestades da vida, elas acontecem. E é interessante, irmãos, que o texto que lemos nesta noite, nesta perícope, nesta sessão, em que Jesus acalma a tempestade, nós estamos diante de mais um encontro de Jesus com os seus discípulos. O texto é interessante, é extremamente convidativo. Esse acontecimento nos é apresentado aqui de maneira inusitada, durante a travessia do mar da Galileia. E quando nós lemos aqui o contexto, irmãos, que antecede esta travessia, nós percebemos que Cristo, que era 100% divino, mas que era 100% humano, Cristo estava cansado. Sim, queridos, Cristo estava exausto. Ele falou de dentro de um barco, por meio de parábolas, a uma multidão que ali o ouvia. E mais tarde em casa, ele deu instruções privadas aos seus discípulos. E não é de surpreender que já era tarde. Versículo 35 abre nos dizendo: naquele dia, sendo já tarde, não somente Jesus, mas todos eles estavam exaustos. É a partir desse momento que o texto nos apresenta a realidade que acabamos de ler aqui. A intervenção divina, o agir de Deus. E é interessante que o próprio Cristo disse aos discípulos, acompanha comigo o verso 35, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. É interessante que Cristo queria sair daquele contexto agitado ali, queria atravessar, queria fazer aquela travessia da agitada Cafarnaum para o lado oriente, terra dos Gerazenos. E Jesus olha para os discípulos e fala: passemos para outra margem. De pronto, irmãos, nós entendemos aqui que aqueles homens estavam sendo conduzidos não por qualquer pessoa, mas por Deus,
por aquele que conduz, por aquele que dita, por aquele que aponta o caminho, por aquele que diz passemos, por aquele que nos conduz. Lembrem-se, nesta manhã, na exposição sequenciada do livro de Neemias, nós percebemos que a nossa vida não está alheia à condição estabelecida por Deus. É Ele que dirige, é Ele que determina, é Ele que estabelece, é Ele que traz os estatutos, a lei, é Ele que soberanamente nos guia. E quando Ele diz passemos para outra margem, note bem, querido, está inserido nesse texto a ordem de Cristo, a palavra do Senhor Deus, que assim também nos acontece. É Ele que nos guia, é Ele que nos orienta, é Ele que nos faz nesta caminhada da vida caminharmos segundo a sua voz, segundo a sua palavra. Se aqui estamos, seja Cristo, Senhor Deus, glorificado para sempre, aleluia. Ele que tem conduzido as nossas vidas, irmãos. E repito, Jesus era totalmente divino, mas Jesus era perfeitamente humano. Em outras palavras, Jesus precisava de descanso. Aqui é uma orientação que não faz parte dos pontos aqui do sermão, mas note bem, querido, o homem precisa descansar. Você entende isso? Amém, meu irmão? Você não é uma máquina, tem que descansar. Fico feliz em ver o pastor Lutero aqui descansando. Que bênção ter Laurete, Lutero, Paulo, a família aqui, dia do Senhor, de férias, estão aqui, ouvindo a palavra, descansando, mas guardando o dia do Senhor. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? O homem precisa descansar. O homem precisa dar um tempo à rotina, à lida. Nós cansamos. A nossa mente cansa. E Jesus estava cansado. Jesus precisava, note bem, querido, Jesus precisava se afastar de todas aquelas pessoas, não somente as que estavam na praia, mas também Cristo estava se afastando dos que seguiam em outros barcos. Jesus queria descansar, meus irmãos. Verdade é que o texto vai ser construído aqui, esta narrativa nos mostra, Marcos apresenta-nos e narra que os discípulos levaram Jesus no barco. E foi Jesus que toma a iniciativa, foi Jesus que traz a ordem, passemos para outra margem. Mas note bem, querido, nós precisamos entender que inserido esta palavra do Senhor, nós precisamos compreender que quem estava governando era o Senhor, quem estava no controle era o Senhor. Note bem, nós somos apenas instrumentos nas mãos daquele que de fato navega o barco. Cristo é o capitão, louvado seja Deus. Verdade é, irmãos, que nós nos perdemos. Eu dizia pela manhã de Neemias 9, nos diz que nosso coração é enganoso, nós nos perdemos. Nós tentamos muitas vezes guiar as nossas vidas, e diz a palavra que eles, verso 36, acompanha comigo, despedindo a multidão, o levaram assim como estava. Por que a expressão assim como estava? Cansado, precisando de descanso, precisando se afastar um pouco, descansar um pouco. Irmãos, a incidência de pessoas na liderança das igrejas estão passando por tantos problemas emocionais, imensa. Jesus precisava descansar aqui, precisava se afastar, precisava de um tempo. Como assim, pastor? Ele era divino, mas ele era homem perfeito, para nos ensinar, para nos mostrar. Diz o texto que eles levaram assim como ele estava no barco, e outros barcos o seguiam. Eu quero, a partir desse verso 36, olhando para o verso, a partir do verso 37, que nos diz que Cristo estava cansado, exausto, precisava dormir, necessitava dormir e descansar. Eu queria pensar a partir disso, que a narrativa é construída dentro das realidades dos grandes centros urbanos. Todos nós passamos por tempestades. Deixa-me dizer uma coisa, Cristo já sabia que haveria de acontecer uma grande tempestade. Sabe por quê? Ele é Deus. As coisas acontecem segundo a sua voz, louvado seja Deus. Ele é Senhor, Ele sabe todas as coisas, nada o pega de surpresa. Deus e Cristo não é surpreendido por nada, nenhum fato, nenhum acontecimento. Nada pode surpreender a Cristo. Nos diz a palavra que aqueles discípulos que aí levam Cristo e o tiram da multidão, e ele entra num barco com os discípulos, nos diz a palavra que a partir deste momento
levanta-se um grande temporal. Mas note bem, meu querido e minha querida irmã, por que esses discípulos deveriam crer no Senhor, mesmo mediante uma terrível, incontrolável tempestade? E aí eu faço um paralelo, um link às nossas realidades, aqui, quem sabe hoje, porque nós devemos enfrentar as tempestades da vida com esperança renovada no coração, pelas verdades que aqui estão postas no texto, irmãos. Cristo se afasta da multidão, vai descansar no barco, mas a partir desse momento, eles precisariam estar baseados e alicerçados na voz daquele que disse: passemos para outra margem. Em outras palavras, nós precisamos entender que Cristo estaria com eles na tempestade, Cristo estaria conduzindo, Cristo jamais abandona os seus, louvado seja Deus por isso. Deixa-me dizer uma coisa, querido, Cristo está com você e com a sua família, creia nisso em nome do Senhor. Está difícil, a tempestade é grande, Cristo está com você, apesar de você. Cristo está comigo, apesar de mim. Mas por que esses homens, esses discípulos? Aqui eu falo de liderança, irmãos. Discípulos. Aqui eu falo de crente. Ledo engano imaginar ou pensar que aqui é um grupo de pessoas que não conheciam Cristo. É um grupo que já tinha experimentado algumas coisas profundas com Cristo. Se você volta aí o contexto, você percebe que Cristo já havia tido algumas experiências com esses homens aí. Ele tinha curado o homem da mão enriquecida, ele tinha repreendido os blasfemos escribas. Cristo já havia, de maneira soberana, manifestado o seu poder. Eram homens experimentados. Pedro tinha testemunhado a cura da sua sogra. Esses homens enfrentaram a ação soberana de Deus quando ele expulsou um endemoniado em Cafarnaum. Ou seja, nós não estamos falando de pessoas alheias à realidade das manifestações miraculosas de Deus, de Cristo. Eram homens experimentados já a partir desse momento, e diz a palavra que Cristo diz: passemos para outra margem. Irmãos, eu quero fazer um paralelo aqui com os irmãos. Quantos de nós estamos aqui dominicalmente, ouvindo a palavra, cantando louvores, entendendo a ministração da palavra, e na primeira dificuldade da vida, nós deixamos de recorrer àquele que está no barco? Presta atenção, Cristo continua e continuará conosco, porque Ele tem guardado bom depósito até aquele dia. Louvado seja Deus. Cristo está conosco. Por que esses homens deveriam crer? Primeiro, porque foi Cristo que fez a promessa: passemos para outra margem. Versículo 35, quero que você volte mais uma vez, a expressão usada aqui. Cristo disse: passemos para outra margem. Eu preciso crer na palavra do Senhor. Eu preciso descansar na palavra do Senhor. O texto diz que o destino deste grupo estava nas mãos de Cristo. Às vezes somos incrédulos como esses discípulos. Passemos. É Cristo que deu a ordem. Charles Spurgeon disse assim em certa escritura sua, em certo livro seu, o seguinte: se meditamos nas promessas e levamos em consideração aquele que prometeu, diz ele, experimentaremos a doçura delas e obteremos o seu cumprimento. Precisamos meditar, precisamos crer, precisamos compreender. Eu fico a imaginar, irmãos, eu gosto de ler a palavra imaginando os contextos. É claro, o texto diz que a ideia de Cristo era se afastar da multidão. Eu imagino aquele barulho, aquele tumulto. Tira Jesus da multidão, leva ele para o barco. Tem um grupo entrando em outros barcos, querendo acompanhar Jesus. Por quê? Era Jesus operando milagres, operando proezas. A multidão queria estar perto de Jesus. Se tivesse selfie naquela época, meus irmãos, imagina, viu? O povo tirando selfie com Jesus lá. Eu lembrei quando nós, no aniversário da mocidade, esteve conosco aqui o Guilherme, né? Ian Marino, que é cantor do Projeto Solo, né? Terminou o culto, tinha uma fila para tirar foto dele, e só uma irmã tirou foto comigo, irmãos. Vou tirar foto com meu pastor, mas todo mundo com o Guilherme, aí é Marino, né? Projeto Solo. Imaginando Jesus, irmãos. E eu vivi na pele isso aí. Eu disse: rapaz, ninguém tira foto comigo. Estou aqui todo domingo, ninguém tira uma foto. Brincando, tá, irmãos? Eu nem gosto de estar tirando foto.
Mas a minha esposa gosta, e nós estamos juntos nessa caminhada. Na alegria ou na tristeza, todo momento. Até a volta de Jesus. Amém, irmãos? Eu imagino o povo querendo tirar selfie com Jesus. Vamos embora, Jesus queria descansar. Mas na multidão, aí Jesus, nesse tumulto, Jesus fala: passemos para outra margem. Olha aqui para mim, querido, às vezes pelos barulhos do mundo, nós deixamos de ouvir a voz de Deus. Tem muita gente ouvindo os barulhos do mundo, a zoada, o tumulto. Faz lembrar aquela mulher do fluxo de sangue, naquela multidão, toca, eu quero apenas tocar. Jesus falou: quem me tocou? Note bem, querido, mesmo diante dos tumultos, Deus está atento ao teu coração. Creia nisso em nome de Jesus. Ele fala para aqueles discípulos: passemos. Jesus nos conhece, Ele sabe quem somos, Ele sabe exatamente como nós estamos hoje à noite, Ele sabe como está o meu coração. Porque quando Deus promete, a promessa de Deus tem a chancela do caráter de Deus. Uma das realidades do caráter de Deus, quando nós estudamos os atributos de Deus, é que Deus, Ele é imutável e fiel. Louvado seja Deus por isso, aleluia. Ele é fiel, irmãos. Ele cumpre as suas promessas. Ele faz aliança com o povo que é desobediente, mas Ele cumpre as suas promessas. Ele falou: passemos para outra margem. Esses homens deveriam crer no caráter do Senhor, que é o que, queridos? Que é fiel, que é verdadeiro, que é justo, que é poderoso para cumprir todas as suas promessas. Ele prometeu, Ele disse: passemos. Ele é bom, Ele haveria de conduzir. E às vezes pelos tumultos da vida, pelos barulhos da vida, pelas outras agendas que nós temos da vida, irmãos, nós não conseguimos enxergar o Senhor Deus bondoso no nosso viver. Estamos tão atarefados, tão envolvidos, e nas tempestades da vida nós deixamos de crer na promessa do Senhor. Note bem, querido, quero lhe dizer nesta noite: o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias, e disse que nesta caminhada, nessa travessia da vida, nós teríamos aflições, mas Ele falou: se alegrem, tenham ânimo, sobre o que vocês irão passar, eu já venci, e vocês estão com o meu sangue, com a minha chancela, vocês estão sendo guiados por mim, vocês são mais do que vencedores, aleluia. O reverendo Hernandes, no seu comentário deste contexto aqui, ele diz assim: esses homens discípulos deveriam ter fé e não medo. Eles tiveram medo. Eles deveriam crer na palavra do Senhor. Eles deveriam crer no Senhor. Eu estava lendo, irmãos, um escrito do reverendo Hernandes, e a título de ilustração aqui, ele diz que, ele conta uma história muito interessante. Eu acho que eu já contei essa história aqui na igreja. Ele diz que, certa vez, um súdito que dizia sempre para o rei que Deus é bom, sempre que ele estava diante do seu rei, este súdito falava: rei, Deus é bom. E um dia, o súdito, ao lado, de maneira fiel ao seu rei, eles saíram para caçar um animal feroz. Este animal atacou o rei, e o rei perdeu um dos seus dedos, perdeu o dedo mínimo. E quando naquela angústia, naquele momento, o súdito se aproximou, ele deu o primeiro socorro, e olhou para o rei e disse: rei, Deus é bom. Sabe o que o rei fez? Mandou prendê-lo. Acabei de perder um dedo, você disse que Deus, Ele é bom, prende. E o súdito olhou para o rei e disse assim: rei, Deus continua sendo bom. Passou o tempo, irmãos, e o rei foi para outra caçada, e já tinha outro súdito. E nesta caçada, irmãos, o rei foi capturado por índios canibais. E é interessante que nos rituais dos canibais, eles comem seres humanos, e na hora do sacrifício deste rei, que foi tomado como escravo, o cacique naquele momento percebeu que este rei estava imperfeito, lhe faltava um dedo, e o rei foi solto. E o rei volta para o seu reinado, e diz, e manda chamar aquele súdito, dizendo: traz ele de volta. Diz para aquele súdito:
eu fui solto porque me faltava um dedo. Quer lhe dizer, o Deus que você serve, Deus, Ele é bom. Mas eu vou lhe perguntar, súdito, se o teu Deus é tão bom, por que o teu Deus permitiu que eu te colocasse na prisão por todo este tempo? Sabe o que ele respondeu? Rei, se eu estivesse com o Senhor, eu não tinha nada faltando, eu ia ser sacrificado. Rei, Deus, Ele é bom. Você crê nisso? Diga amém, meu irmão. Vocês percebem que às vezes nós não entendemos o que haverá de nos acontecer amanhã. Deus é bom. Por que está acontecendo comigo, querido? Porque Deus é bom. Por que estou sendo provado? Porque Deus é bom. Por que estou passando pelo deserto? Deus é bom. Nós não sabemos o que haverá de acontecer com as nossas vidas, nós devemos crer na palavra. Se Deus está conosco, se Deus disse, passemos para outra margem, saiba, queridos, Deus, Ele é bom, aleluia. Por que esses discípulos deveriam crer? Primeiro, porque eles deveriam crer na palavra do Senhor. Mas muito mais do que isso, o versículo 36 irá nos dizer que eles deveriam crer na presença do Senhor Jesus. Olha para o verso 36, e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava num barco, e outros barcos o seguiam. A segunda verdade que esse texto me ensina aqui, irmãos, é que eles deveriam crer porque Jesus estava com eles no barco. Jesus estava presente. Há uma ordem expressa de Jesus: passemos, eu vou com vocês. Eles deveriam crer na presença daquele que criou os céus, a terra e o mar. Ele estava no barco. Em outras palavras, aquele mar não poderia destruir o seu próprio Criador, irmãos. Às vezes nós esquecemos dessa verdade. Ele é o Criador, o Senhor. Todas as coisas foram criadas por intermédio da sua voz. E disse Deus: haja luz. Criou, fez separação. Ele é o Senhor de todas as coisas. Olha, meu irmão, a presença de Jesus deve gerar no nosso coração paz, mesmo em meio às tempestades, porque Ele é o Rei da glória. Louvado seja Deus por isso. Cristo estava com eles, Cristo estava caminhando com eles ali, ou navegando com eles naquele barco. Note bem, querido, o fato de Jesus estar conosco no barco não nos poupa de certas tempestades. Fato é, ser cristão não é estar numa redoma de vidro, não é estar alheio às dificuldades, é entender que apesar das dificuldades, Ele está comigo no barco, apesar das angústias, Ele está comigo no barco, apesar das enfermidades, Ele está comigo no barco, apesar das portas fechadas, Ele está comigo no barco, apesar das lutas e privações, Ele está comigo. Seja bendito o nome de Jesus para sempre, aleluia. O texto diz que Jesus vai com eles. Aqueles homens, mesmo com a presença de Jesus, dentro da dificuldade, eles temeram. Quem sabe você está aqui hoje à noite, pensando: Jesus, eu tenho passado por tantas dificuldades, por que isso está acontecendo comigo? Deus sabe, meu irmão. A verdade é que Ele está comigo no barco. Venham as tempestades, mas jamais estarei sozinho. Louvado seja Deus por isso. Ele está conosco. Interessante, irmãos, que quando nós entendemos isso, nós precisamos entender que existem tempestades que é fruto da desobediência também. De quem vocês lembram? Jonas tentou fugir da presença daquele que tudo criou. Em certo momento ele foi lançado no mar, porque o povo estava com medo de morrer pela desobediência dele. Mas verdade é, irmãos, que a tempestade, ela existe para provar a nossa fé, para moldar, para forjar o nosso caráter. É no cadinho do sofrimento que Deus forja o caráter. Eu já disse aqui na igreja, quando vai aparentemente tudo bem, muitas vezes o crente esquece de ler a palavra, de orar, de chorar, de confessar, de buscar, de se quedar na presença de Deus. Mas quando a tempestade vem, estamos com medo. Deus me ajuda. Quando a enfermidade bate na porta, Deus age. Quando a privação é realidade, Deus traz a provisão. Quando a porta
porta se fecha, nós falamos: Deus, abre portas, Tu és soberano. Irmãos, nós precisamos entender que há um propósito para tudo que acontece debaixo dos céus, aleluia. Deus tem propósitos, irmãos, e nos diz a palavra que Ele estava presente para ensinar de maneira muito prática, através de uma tempestade, aqueles homens. A tempestade, note bem, estava no currículo daqueles discípulos. Eles precisavam passar. Quem sabe você está passando por uma dificuldade na sua família. Isso faz parte do currículo da vida e da lida cristã. Deus deseja tratar as nossas vidas, e a tempestade ajudou os discípulos a entenderem isso. Nós precisamos entender que podemos confiar em Jesus mesmo em meio às tempestades da vida. Cristo está no barco, louvado seja Deus. Por que aqueles homens deveriam crer no Senhor? Não apenas por causa da voz de Deus que diz: passemos, não apenas por causa da presença, mas por causa da paz de Jesus. Olha comigo, por gentileza, versículos 37 e 38. Olha a paz de Jesus. Estamos falando aqui de uma tempestade, irmãos. E diz o texto, ora, verso 37: levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo estava a encher-se de água. E Jesus dormia na popa, sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: mestre, o Senhor não se importa que pereçamos, que morramos, que sejamos destruídos? A terceira verdade, irmãos, é que nós precisamos crer, e os discípulos deveriam crer por causa da paz de Jesus. Estamos falando aqui de um distúrbio atmosférico. Era uma tempestade que se apresentava ali. O texto nos revela aqui claramente que era um terrível temporal, grande temporal, irmãos. Se apresenta aqui de maneira assustadora, irmãos. Tempestade em grandes proporções. Se você faz um paralelo aos textos sinóticos aqui, por exemplo, Mateus vai dizer, contando essa passagem, lá no capítulo 8, versículo 24: e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Fica a imaginar, irmãos, a angústia, o problema, a dificuldade, a dor. Eu já disse aqui na igreja, só um detalhe, irmãos, quando o pastor tem um tempo na igreja, ele sempre repete algumas histórias, né? Eu peço paciência dos irmãos, amém, irmãos? Eu lembrei de uma história quando eu fui pescar em alto mar uma vez. Eu já falei aqui várias vezes, acho que quer que fica olhando para mim assim: não conte mais não, já contou demais, mas eu vou cantar de novo. Eu fui pescar em alto mar, irmãos. Primeira experiência, pescaria em alto mar. Eu quero dizer para vocês, se você não tem experiência, não vá. Receba essa palavra, não vá. E nós entramos no barco. No início era tudo festa, naquelas ondas, daqui a pouco, irmãos, aquela alegria se transforma em angústia, porque o pescador andando na popa do barco, eu já estava agarrado aqui na casinha do barco já, aquele cheiro de óleo diesel, comecei a passar mal, e todo mundo ainda fazendo, ei, eu já estava mal ali, eu já estava para lá, e eu disse: e o pescador disse: olha teu marido aí, viu, com Kézia, ele não está bem não, já tinha perdido a cor, meu irmão. Eu digo: vai voltar, nós estamos indo agora, só vai voltar mais tarde. Eu disse: não faça isso não, pelo amor de Deus. E vai, e desce. Irmãos, eu estava tão angustiado, que quem já entrou, o barco não tinha grandes proporções, mas quem já entrou em alto mar, o barco, ele desce a onda, e uma onda começa a se formar. E eu dizia: vai quebrar no barco. Disse: fique tranquilo, rapaz, é tudo certo. Ele sobe, ele vinha, subia e descia. Irmãos, é angustiante. E lembro-me que o pescador falou: olhe, meu senhor, olhe para o horizonte que passa. Eu disse: passa. Eu olho para o horizonte está assim, ó. Que horizonte? Não dá para ver nada não. Só que chegamos em alto mar. E impressionante, a pescaria em alto mar é diferenciada, irmãos. Porque quem gosta de pescar sabe que você, aqui na beira-mar, você espera um pouquinho para o peixe fisgar, né? Lá não, colocou, sobe. Todo mundo se divertindo, feliz. E houve um momento que a minha esposa disse: eu tenho que tomar um banho nesse azul desse mar. Coisa linda. Eu digo: pule não.
Pule não, porque eu nem pescando eu estou aqui agarrado aqui nessa casinha, pule não. E ela, de forma obediente, ela pulou, é isso mesmo. Pulou, irmãos. Agora o mar é convidativo, tá? Daqui a pouco ela disse, o barco, meu irmão, fica assim, né? Ela disse, eu quero, vou voltar agora. Aí eu disse, agora quem pulou, volte. Porque daqui eu não levanto não, eu estou passando mal. Eu tentei levantar, irmãos, se eu levantasse eu caía, eu estava passando muito mal. Eu me agarrei aqui, eu digo, pescador, ele que foi? Salve a minha esposa, por favor. E ele andando assim, rapaz, tu é mole, viu? Ainda ouvi isso, irmãos. Tu é mole, viu, bicho? Rapaz, tua mulher quer voltar, por favor, salve minha esposa. Ele pegou, levantou Kézia, voltou, e Kézia disse, meu filho, minha filha, eu não aguento nada, nem olhar para o horizonte, imagine salvar. Eu fiquei pensando, irmãos, eu passei por essa experiência na prática, de ficar angustiado, me agarrar num barco e olhar para aquela onda e falar, meu Deus, vai quebrar nesse barco. Estou quebrado. Morrer todo mundo aqui. O texto nos diz que homens experientes da pescaria estavam nesse barco. E diz a palavra, o texto faz questão de trazer a tônica da angústia, porque o texto diz que foi um grande temporal, irmãos. Mateus registrou, o barco estava sendo varrido pelas ondas. Era um distúrbio violento, uma tempestade violenta, uivante. E esses homens ficaram angustiados. Tem um comentarista, William Barclay, em seu comentário, ele vai dizer nessa passagem que o mar da Galileia, ele era famoso por suas tempestades. Ele diz, é um lago de águas doces, de 21 quilômetros de comprimento, por 14 quilômetros de largura, mas era muito comum acontecer tempestades. E ele explica que com frequência os ventos gelados que desciam do Monte Hermon, encurralados pelas montanhas de Golã, batem na superfície do lago, levantando ondas gigantes, provocando terríveis tempestades. Pensa comigo, quem estava no barco? Jesus. Será que Jesus, ele sabia que isso ia acontecer, irmãos? Ele levou os discípulos exatamente na hora que a tempestade ia acontecer. Mas pastor, não foi os discípulos que levaram Jesus? Deus está no controle de todas as coisas. Ele inclina o coração dos homens. Lé do engano é pensar que quando você decide alguma coisa, Deus está direcionando as coisas. Deus está confirmando. Deus está no controle. Eu quero lhe dizer nesta noite, creia nisso em nome de Jesus, que o texto nos diz que, quem sabe, o maior drama disso aqui foi que diante da angústia, aqueles discípulos encontram Jesus dormindo. Olha para o versículo 38, diz assim, e Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Nós sabemos, irmãos, que a palavra, ele apresenta aqui o sono de Deus, mas Deus não dorme, pastor. Os escritores precisavam se comunicar com gente, como a gente. É o que os estudos, a hermenêutica chama aqui de antropomorfismo. O que é isso, pastor? É quando Deus aparece ou se manifesta para nós em forma humana, ou mesmo em características humanas atribuídas a Ele mesmo. Deus é Deus, Deus é Deus. E aqui, irmãos, por que eu estou dizendo? Mas ele era 100% humano, ele estava descansando. E aí, meus irmãos, eu não vou me aprofundar nisso aqui agora, não. É o culto de doutrina, venha na quarta-feira estudar, viu, meu irmão? Ele era o próprio Deus. O seu corpo descansava, mas ele não estava sendo surpreendido pela tempestade. Ele é o dono da tempestade. Você entende isso, meu irmão? Amém. Ele é o dono da tempestade. Se a partir do momento eu estou descaracterizando a divindade de Cristo nesse sono dele, ele foi surpreendido. Não, ele é o dono da tempestade. Ele é Deus. Ele não perdeu a sua divindade. Ele era 100% divino. Ele é o próprio Deus. Veja, há um texto, Salmo 73, verso 20, que nós entendemos ali também um antropomorfismo. Nos fala sobre isso. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares desprezarás a imagem deles.
Não, queridos, Deus não desperta, Ele não dormita, Ele não dorme, Ele está atento agora para as nossas vidas, Ele haverá de estar atento nas nossas madrugadas. Enquanto eu durmo, Deus está providenciando o dia de amanhã. Deus é fiel, aleluia. E mesmo humanamente dormindo, Ele estava atento a tudo que estava acontecendo, Ele sabia que aquilo haveria de acontecer. Porque se eu não defendo essa tese, eu estou dizendo que Cristo estava sendo surpreendido por essa tempestade. E Ele não foi, irmãos. Pelo contrário, Ele leva os discípulos à tempestade. Eu quero que você entenda o seguinte: o texto vai dizer que os discípulos, eles externam a fragilidade de suas almas quando falam: mestre, não te importa que pereçamos? Se você ver o registro de Mateus, ainda no capítulo 8, agora no verso 25, está escrito lá, Mateus diz o seguinte: então eles vieram a Jesus e o acordaram dizendo: Senhor, salve-nos, perecemos, estamos morrendo, perecendo, tem misericórdia de nós. É interessante, irmãos, muitas vezes nos identificamos com alguns textos da Bíblia. Quantas vezes nós gritamos e clamamos e falamos: Deus, parece que o Senhor não está atento ao que está acontecendo, tem misericórdia, Senhor, fala conosco. Um silêncio, nós clamamos, nós pedimos, nós intercedemos. Mas não obstante, irmãos, antes que julguemos severamente esses homens, nós precisamos entender que nós também nos parecemos com eles. Quantas vezes clamamos: Deus, o Senhor não se importa, porque o ímpio prospera, porque acontece comigo, porque a saúde na casa do vizinho que nem conhece a Cristo, não está dominicalmente na igreja, por quê? Querido, Deus está no controle de todas as coisas. A presença dEle e a promessa dEle: deixo-vos a minha paz vos dou, precisem trazer ao nosso coração esperança nele, em nome do Senhor. Jesus dormia, eles deveriam crer por causa da paz de Cristo. Mas há uma última verdade que o texto nos ensina aqui, irmãos: eles deveriam crer por causa da voz de Cristo. Passemos por causa da ordem de Cristo, clara neste texto, por causa da presença de Cristo e por causa da paz de Cristo. Mas eles deveriam crer porque Deus era poderoso, Cristo é poderoso. Repito, eu já disse à igreja, eles já tinham experimentado várias experiências do poder de Jesus e eles duvidaram, irmãos. Olha para o texto, versículo 39 ao versículo 41, nos diz a palavra, acompanha comigo. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande calmaria, bonança. Glória a Deus por isso. Então ele olha para os discípulos e ele fala: por que sois assim tímidos? Por que não tendes fé? Vocês são incrédulos. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe quem é esse? É aquele que está aqui nesta noite e habita no meio do seu povo, aleluia. Nós precisamos entender que Ele também conduz as nossas vidas, aleluia. Eles precisavam crer porque Deus é poderoso, Ele repreende. Se você olha para o verso 39, a palavra usada aqui é que Ele repreendeu o vento. Aqui uma demonstração da autoridade de Deus sobre os elementos da natureza, irmãos. Ele repreende o vento, de tal forma que houve automaticamente uma grande e profunda calmaria. Ele dá ordens ao vento. Note bem, querido, Ele tem um controle de tudo, Ele não perde o controle, Ele dá ordens ao vento, Ele dá ordens às estrelas, Ele as conhece, uma a uma, Ele chama pelo nome, irmãos. Glória a Deus por isso. Ele sabe como nós estamos hoje à noite. Eu preciso crer no poder de Cristo. Ele diz: silêncio, vento, silêncio, acalma-te. Tranquilidade no mar, fica quieto. E é interessante que o texto nos apresenta o resultado, e é indicado aqui separadamente: o vento parou e o mar se acalmou. Irmãos, estou caminhando para o final desta palavra, mas note bem, Cristo poderoso, que disse ao vento: acalma-te, ele acalmou, e disse ao vento:
para, ele parou e disse ao mar: acalma-te, e ele acalmou. Ele tem dito isso às nossas vidas todos os dias, constantemente. Ele haverá de continuar dizendo às tempestades das nossas vidas: para, fica quieto, eu estou num barco, aleluia. Ele está contigo, querido. Ele está contigo. Ele está com a tua família. Ele tem controle sobre as manifestações da natureza. Ele é Senhor de todas as coisas. É interessante, irmãos, que não somente os ventos se aquietaram, aí eu lembrei da minha história agora, mas as ondas ficaram tranquilas, aquieta. E quando Jesus pega assim um filho dele, adotado em Cristo, que está extremamente angustiado, e traz soberanamente para um domingo à noite, para ouvir uma palavra, que está com a mente perturbada, aflita, inquieta, angustiada, diz ao coração desse filho adotado: calma, calma, eu estou contigo no barco, calma, acalma-te, não tenha medo, não temas. A vida pastoral, irmãos, nos apresenta situações em que nós caminhamos com pessoas que passam as mais diversas situações. Não poucas vezes nos deparamos com pessoas aflitas, angustiadas, surpreendidas pelas adversidades da vida. Essa semana agora o diácono Leonardo teve um infarto, irmãos. Pai do Bruno, do Leozinho, da Lívia, estava bem, normal. Estava em casa essa semana, começou a sentir mal, teve um infarto. A vida acontece assim. Ele me dizia: pastor, comecei a sentir um mal-estar, eu estava infartando, tive um infarto. É assim. E quantas pessoas, quantas histórias que nós conhecemos, irmãos, de pessoas que passam por dificuldades. A vida é assim. Mas é nesses momentos, em todos os momentos, que nós entendemos que Cristo, Ele que diminui a força do vento, Ele que traz calma ao mar, Ele que com ordem, com poder, controla todas as coisas. Pensem comigo, o mar e o vento em sincronia, a ordem, a palavra, o controle, o poder de Cristo, assim nos acontece. Cristo muitas vezes nos diz: não a enfermidade, cura dessa enfermidade. Deus nos prova nas enfermidades, Deus fecha uma porta, Deus abre uma porta. Verdade é que Deus continua agindo com o seu poder, nada foge ao controle de Deus, aleluia. Eu quero dizer isso ao teu coração que está aqui nesta noite ouvindo esta palavra. Quem sabe você se encontre aos 2 últimos versículos desta sessão. Olha para o verso 40. Então disse ele para aqueles homens: por que vocês são tão tímidos? Vocês estão ouvindo o sermão direto. Eu estou ensinando a vocês, pregando, e vocês são tímidos, vocês não creem, vocês não têm fé. O versículo 40 nos mostra claramente homens de pequena fé. Eles eram tímidos demais. Para quê, pastor? Vamos fazer um paralelo texto. Tímidos para descansar no conforto e na confiança que deveria ser extraído da presença e das promessas de Deus. É Ele que diz à tua vida nesta noite: olha, se eu visto a erva do campo, que hoje existe, e amanhã lançada fora, ao forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Por que vocês estão duvidando? Olha aqui para mim, querido, quem está sustentando a nossa vida é o Senhor, aleluia. Ele viabiliza os meios, Ele é soberano. Não duvide, descanse, caminhe. E diz a palavra, olha a reação da fragilidade do coração do homem diante do poder de Deus. Vamos terminar, verso 41. E eles, possuídos de grande temor. Eu estava estudando esse texto, irmãos. Muito mais do que temerosos às ondas, eles ficaram a Cristo. Que poder é esse? Que poder é esse? Eu estou falando de um povo que estava com medo das ondas, da tempestade. Ele disse assim: olha, o Senhor controla as ondas. Tem que ter temor a Ele, reverência a Ele, não as situações. Vejam, eles já tiram os olhos da situação. Por quê? Porque o Senhor que controla a situação diz: para vento e tranquiliza o mar.
Tudo ficou em sincronia, tranquilo. Eles olham para Jesus e falam: quem é esse? Com grande temor, olha o verso 41, e eles possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quer dizer para você nesta noite, em nome do Senhor, esse povo começou a perceber aqui, que Jesus é maior, muito maior, do que eles imaginavam. Deus é Deus, que Jesus maravilhoso, que presença maravilhosa. Verdade é que muitas vezes nós tiramos os olhos de Cristo, irmãos. Nós deixamos de crer em Cristo. Eles diziam uns para os outros: quem é esse que até o vento e o mar lhes obedecem? Quem é este? Nós precisamos entender, irmãos, que muitas vezes Cristo nos leva às tempestades da vida para que possamos crer nele, compreender que quem tem o controle é Ele. Eu concluo dizendo isso ao teu coração: este que tranquilizou o mar e deu ordem aos ventos é o Senhor da tua vida e da tua família. Louvado seja Deus. Por que você tem sido tímido? Por que você que está aqui hoje à noite tem tido medo dos acontecimentos? Por que tem lhe faltado fé? Muitas vezes me falta fé também. Por que isso acontece? Porque nós precisamos entender e compreender quem é Deus. Cada vez que nos aproximamos de Deus, nós fitamos os nossos olhos em Deus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Aleluia.